A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e desde já deixe o seu like e compartilhe com teus amigos. A Stationcast ela é uma plataforma que tem por objetivo ser um canal fast learning, ou seja, rápido aprendizado, de conceitos inovadores, conceitos tecnológicos, conceitos e ideias que estão mudando a nossa forma de viver, o nosso modo de pensar, de agir e principalmente vai ditar o nosso futuro. Então aqui a gente conversa sobre vários assuntos, desde economia criativa, cidades inteligentes, turismo, inteligência artificial, ESG, investimentos, enfim. Todos esses assuntos que realmente fazem o nosso dia a dia ser desafiador, ser criativo, ser bem planejado e como não sempre é de praxe da nossa equipe, a gente sempre traz bons profissionais que realmente são renomados e profissionais que entendem do assunto, daquilo que a gente vai estar discutindo aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje estou aqui com o Roberto Ravagnani. Seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazerzaço ter você aqui. O Roberto Ravagnani, dentre várias especialidades dele, eu vou contar aqui algumas dele, tá? E depois ele vai estar se apresentando para complementar aí todo o background de quem está nos assistindo, para que você possa saber que realmente o que você estiver escutando aqui não são aquelas axiologias de internet, mas sim conhecimentos vividos, aplicados e práticos. O Roberto ele foi fundador do Canto Cidadão, o maior grupo de palhaços voluntariados do mundo. Depois ele vai contar um pouco disso. Ele também é especialista em trabalhos de voluntariado, o que no Japão é muito bonito de se ver, aquela filosofia do voluntariado do japonês e tantos outros países que têm essa cultura do voluntariado realmente ali no dia a dia das empresas, no dia a dia da sociedade. E é especialista em ESG. E eu arrisco dizer que a agenda ESG, o Environment, o Governance e o Environment, Social e Government, do ESG, social, ambiental e governança, é a agência hoje, é a agenda que realmente vai ditar o nosso dia a dia, não só das empresas, mas a forma como que nós nos relacionamos com a empresa, com o meio ambiente, com a sociedade e com o mundo que nos acolhe. Então seja muito bem-vindo no Stationcast. A gente já se conhece há um bom tempo e é isso mesmo. Conta um pouquinho mais para quem para quem está nos assistindo, quem é o Roberto Ravagnani, essa experiência toda com o Canto Cidadão, com a questão do voluntariado. Eu sei que você viaja, né? A América do Sul inteira, acho que agora já o mundo inteiro, está indo para a Europa também, né? Então conta pra gente um pouquinho essa trajetória, para que a gente possa então aí esquentar o nosso motor e caminhar aí na Stationcast. Obrigado, Rodrigo. Uma grande alegria estar aqui conversando com você e com os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Já nos conhecemos há bastante tempo, realmente, já quase mais de 6 anos já que nos conhecemos. Mais de 6 anos. Graças a todo esse seu empenho com o trabalho do Instituto IES. Então, assim, para mim é uma alegria poder estar junto com você, estar fazendo parte dessa história aí que você está construindo há tanto tempo. Obrigado. Parabéns. Muito bem. O mais importante de tudo, Rodrigo, que eu gosto de dizer, e isso eu estou dizendo há pouco tempo, assim, alguns anos que eu venho me corrigindo nesse sentido. O mais importante é
que eu sou o pai da Luísa, o marido da Tati, e sou um cidadão preocupado em fazer o melhor para esse mundo. Então isso é o mais importante. Sim, tenho essa especialidade no trabalho voluntário, já tenho realmente viajado bastante a América Latina, Brasil de ponta a ponta. Eu tenho a alegria de falar que conheço do arroio ao chuí, literalmente, né, no Brasil, falando de voluntariado. E agora, nos últimos 2 anos, tenho mergulhado mais na questão do ESG, né, que realmente é a agenda do momento, é a pauta do momento. Óbvio que tem gente que olha torto para isso, mas não tem como olhar torto e não fazer, né? Tem que fazer e tem que acontecer. A minha jornada, como você disse, passou por várias organizações sociais, sendo ela a mais importante o Canto Cidadão, onde eu fui um dos fundadores. Fiquei lá por 17 anos na gestão dessa organização e daí resolvi me aventurar um pouco mais e busquei mergulhar mais na questão do voluntariado, porque eu percebi que o voluntariado, como você também já disse, em outros países é uma cultura. E no Brasil não existe isso ainda, né? Sim. No Brasil falta cultura, falta conhecimento de um monte de coisas, inclusive do voluntariado. E daí eu falei, poxa, eu quero fazer parte desse movimento de transformar isso, né? Transformar de alguma forma para que a gente tenha essa cultura, para que a gente conheça mais, para que a gente fale mais de trabalho voluntário. Então, nos últimos 6 anos, eu tenho me dedicado praticamente exclusivamente a isso, né? Fui beber muito na Europa sobre o trabalho voluntário, principalmente Portugal e Espanha, e tenho nos últimos anos bebido também bastante aqui na América do Sul, no México, no Chile, que não são expoentes, o Chile sim, México menos, que não são expoentes Sim. do trabalho voluntário, mas tem feito um movimento muito interessante. Medellín, você foi para Medellín? Medellín, tem um trabalho bacana, devo ir agora em abril desse ano de 2024 para Medellín, para participar de um fórum lá, para falar sobre voluntariado. Então, existem movimentos importantes. No Brasil, óbvio que existem muitos movimentos importantes, mas eu não estou preocupado com o movimento. Eu estou preocupado com a expansão disso. Com a cultura. Com a cultura. E assim, quando você fala de Medellín, a gente tem hoje na parte do turismo, Medellín é um case com a parte de turismo e a parte de acupuntura urbana, então a gestão urbana, governança, né? Eles fizeram todo um trabalho aí muito forte, né? Então virou ali um arranjo, né? Uma cidade com um turismo inteligente, né? O que a gente chama de rede de destinos turísticos inteligentes, né? Então tem Medellín, Guadalajara, a Argentina também faz alguma coisa focado nessa questão de turismo inteligente, mas não tão como essas duas, né? Saíram praticamente podemos falar da sarjeta para o outro lado. E muita coisa do voluntariado, né? Exato. Então, quando a gente fala de, por exemplo, de acupuntura urbana, uma coisa que a gente discutiu muito aqui também, né? Inclusive o próprio trabalho da estação, ele não deixa de ser uma acupuntura urbana, parte do princípio do voluntariado, porque no caso você tem um bairro que de repente precisa de ter uma melhoria e o poder público não faz essa melhoria. Sim. E aí, de repente, a empresa não faz essa melhoria também, que seria antigamente a responsabilidade social corporativa ou a filantropia e depois a responsabilidade social, que virou a responsabilidade social corporativa e hoje ESG. Então, às vezes a empresa faz, né, uma coisa que a sociedade não queria que fizesse, sem escutar a sociedade, e traz um problema, achando que era uma solução, ou muitas vezes acaba que ficando parado. Bem, então, de repente, no trabalho voluntariado, a própria comunidade pode pegar uma praça, na verdade, um loteamento, um terreno baldio, ou uma praça, ou alguma área degradada, e ela, através do voluntariado, levanta ali uma sala de apoio à comunidade, uma quadra, ela pinta, ela faz, de repente, um jardim, né? O que a gente chama de square, pocket square, ou algo do tipo. Bem, isso parte do voluntariado, de uma cultura que muito tem a ver com viver em comunidade. Sim. Né? Eu lembro quando
Desculpa, pessoal. Eu lembro que quando eu fiz um curso de mediação de conflitos na cultura de paz, né? Então tem um livro, pessoal, que é muito bacana, eu aconselho todo mundo a ler esse livro, né? E principalmente hoje no Brasil, acho que a gente deveria de ler esse livro, né? Que chama-se... É um livro do Marshall Rosenberg, Comunicação de Paz, Comunicação Não Violenta, Cultura e Mediação de Conflitos. Cultura de Paz e Mediação de Conflitos. Então, eu lembro que nessa formação, a gente tinha várias pessoas fazendo lá em São Paulo, e tinha uma menina era a única mulher negra que estava junto com a gente. E aí a gente estava conversando, discutindo, né, melhorias, cidades, conflitos, enfim. Aí ela chegou e ela falou uma coisa que nunca mais esqueci. Ela falou assim: olha, vocês todos aqui, vocês são brancos, classe média para alta. Então, quando vocês têm algum problema no seu bairro, o que acontece? Você, de repente, vai na Câmara dos Vereadores, você conversa com fulano, faz uma ligação, ou chega lá sozinho na Câmara e fala: cara, eu tô com um problema no meu bairro, assim, assim, assado, eu preciso que resolver. Então, isso, ela contando, tá, pessoal? Então, isso eu estou reportando, né? Essa fala que eu achei muito interessante. E ela comentou o seguinte: então, vocês chegam lá, vocês são um indivíduo, vocês são uma voz ativa. Nós, mulheres negras, e aí foi uma coisa muito bacana que na época ela falou, que me fez repensar. Hoje eu já sei que tem uma concepção diferente. A gente está falando disso aí praticamente há quase 10 anos atrás, porque aí citaram a questão da favela. Não, porque a favela tal. Aí ela falou: olha, desculpa, lá nós não chamamos favela, porque favela era um termo pejorativo, né, para eles, né, que viviam ali. Nós somos uma comunidade. Então, quando nós chegamos com uma demanda, não adianta a gente chegar sozinho. Então, a gente precisa ter um coletivo para que a gente possa, então, ter uma massa crítica e aí a gente ter as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas dores ouvidas. E aquilo me chamou muita atenção, sabe? E foi uma frase, um comentário muito rico, porque eu pude experimentar um pouco realmente um outro lado, de repente, de uma sociedade na qual eu não faço parte. Porque eu não, na cidade de Taubaté a gente não tinha favela, né? Então, então a gente sempre morou em bairro. Então aquilo me sensibilizou muito. Tanto é que quando eu cheguei para São Paulo, a primeira vez que eu vi uma pessoa passando frio na minha vida foi quando eu fui morar em São Paulo, e aí eu me sensibilizei, fui fazer uma campanha do agasalho. Mas eram realidades distintas. Por que eu estou dizendo isso? Hoje a gente tem o Eduardo Lira, né? Um abraço para o Eduardo Lira, faz um trabalho maravilhoso. A gente tem aí o G20, né? O G10 Favelas, acho que, se não me engano, acho que G20 ou G10. G10 Favelas, favela lá com o Alessandro, se eu não me engano o nome dele lá, esqueci o nome dele, que é o embaixador. A gente tem o próprio Eduardo Lira, né? Que tem feito um trabalho. Então, trouxe essa questão da favela como algo criativo, inovador. Mas a questão é a comunidade. Então ela falou assim: olha, nós quando queremos mandar alguém para a universidade, a gente se une, né? Faz uma vaquinha, né? Manda conversa com outro, a gente encaminha essas pessoas para a universidade. Quando a gente não tem o que comer, um come junto com o outro, a gente soma as comidas e todo mundo almoça. E eu falei: puxa, isso é uma coisa que falta. Inclusive, eu estava comentando num episódio anterior justamente essa cultura da honra, né? O brasileiro ele precisa ser mais sensível à dor do brasileiro. Nós precisamos ser pessoas que se sensibilizem com o nosso próximo, porque a gente está se matando entre nós, né? Por tanta ideologia, por tanta coisa que de repente a gente está sendo vítima e outras pessoas estão sendo vítimas e nem sabe que estão sendo vítimas ou que estão sendo massa de manobra, né? Então, fica aqui o meu convite a todas as favelas, as comunidades, né? Ao branco, negro, pardo, índio. Cara, nós somos uma nação. Essa é a nossa riqueza. Se a gente não se unir, né, é aquela estratégia da guerra, né? Dividir para conquistar.
Por que eu falei disso, né? Justamente porque esse conceito de coletivo, de viver em comunidade, acho que é o que falta para nós vivermos em comunidade no Brasil, a comunidade brasileira, desde um condomínio, desde aonde quer que a gente more, né? Na cidade de Taubaté, muita gente é mal educado, né? Entra no elevador, não cumprimenta, cariocas cumprimentam todo mundo, né? Então a gente tem essa questão, então a gente tem essa dificuldade. Mas quando a gente traz o conceito do voluntariado, ele deixa todo mundo na mesma sintonia social, né? Porque ali você não tem o CEO, você não tem o funcionário, você não tem o rico, você não tem... Todo mundo é voluntário, todo mundo está em prol de algo, melhoria de alguma coisa, né? E é isso mesmo? Exatamente, Rodrigo. Em tudo que você falou aí, tem algumas coisas que me chamam a atenção e que deveria ser de boca corrente, como se diz por aí, né? Ou seja, todo mundo deveria saber disso. As comunidades, elas nos dão um grande exemplo nesse sentido, de serem muito conectadas às pessoas. Elas dão valor às pessoas. Uhum. O que nós chamamos aí de classe média baixa, classe média alta, classe alta, nós estamos perdendo essa conexão com as pessoas. E por isso cada um briga com o mundo por si, somente. Nós não brigamos mais pelo coletivo, né? Então isso tem nos afastado das pessoas e tem dificultado as coisas. Se todos nós agíssemos como nas comunidades, o nosso país seria muito melhor. Sim. Não tenho dúvida disso. Certo? E só aí você falou de guerra, um resgate. A favela nasceu de um conflito, né? Não sei se você sabe a origem da favela, foi no Rio de Janeiro. E na Revolução de 32 foi a primeira comunidade criada pelos pracinhas que voltavam da Revolução, não tinham trabalho, não tinham onde morar, não tinham onde viver, e eles começaram a construir suas casas de madeira, de pau, a pique, no morro, com muitas plantas chamadas favelas. E ali nasceu a primeira favela do Brasil. Olha que legal. Então favela, na verdade, é uma planta, né? Ela não deveria ter essa conotação ruim, sim, por ser uma planta e por ser uma planta nativa do Rio de Janeiro, mas tem por conta do que virou as favelas brasileiras e hoje comunidades, né? Você falou do Eduardo Lira, eu vou estar com o Eduardo Lira em fevereiro agora em Vitória, fazendo palestra junto com ele. Que legal. Grande abraço para o Eduardo. Bom, mas voltando ao seu questionamento, sim, o voluntariado traz essa referência, né? Essa referência de que a partir do momento que existe uma causa ou é um pouco redundante, mas é uma luta para ser lutada, uhum, né? E que vale a pena, todos nós podemos nos engajar nesta luta sem necessariamente termos ali distinções, como você disse, preto, branco, amarelo, indígena, não importa o que, mulher, homem, qualquer tipo de gênero, tudo ali é aceito. Por isso o trabalho voluntário é um dos maiores e as melhores escolas de inclusão. Que legal. A gente poderia falar que, de repente, em vez de ser uma luta, seria um propósito que deve ser algo que uma meta, um propósito que deve ser, de repente, ali empenhado por todo mundo. Porque quando a gente fala de luta, o cara já fica, cara, eu tenho que lutar. Então, hoje em dia, gente, a gente está chegando num estágio que qualquer coisa que você fala pode ser usado contra você. Então a gente tem que pisar em off. Tá chato, né? Tá chato. Então assim, mas como aqui é um objetivo nosso, é educativo, então é aquilo. É uma missão, é uma dor, é uma causa de cunho comum, em prol do coletivo, do comum, em prol daquilo que realmente diz respeito a várias pessoas e não a um grupo seleto, enfim, pequeno, mas que realmente possa ser perpetuado como exemplo, né? Então, a questão do propósito, eu acho que é muito bacana, né? Então, ou seja, aquela dor da cidade. Exatamente, exatamente. E sim, voltando lá no início dessa conversa, que
um grupo de voluntários pode sim fazer esta intervenção urbana e fazer realmente uma revolução, no bom sentido, gente, mais uma vez, né? Sim. Uma revolução construtiva naquela região, ou naquele bairro, ou naquela praça, onde for. Então, existem diversos modelos e diversos cases no mundo todo que isso é possível, né? No próprio Uruguai, por exemplo, a primeira escola totalmente ecológica e sustentável foi construída por um grupo de voluntários, né? Então, assim, é possível fazer isso. É por isso que eu acho o trabalho voluntário uma grande ferramenta de desenvolvimento social. Em primeiro lugar, desenvolvimento social. Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender a profundidade que existe no trabalho voluntário, elas começam a acreditar que o trabalho voluntário sim pode fazer uma mudança. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal e muito obrigado. Você tem um ótimo ano e até o próximo episódio da Station Cast, se Deus quiser. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço!